sempre devemos estar alegres na presença de Deus. A Bíblia diz que temos que servi-lo com alegria e com canto. E o Salmo 47, que eu comecei a fazer um estudo no último culto, diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos. Quem mandou foi o Senhor Deus. Você não quer aplaudir, você espera a repreensão no último dia, né? Porque Ele sabe por que nós devemos aplaudir, e de todo o coração, de toda a nossa alma. Quando nós nos abrimos diante de Deus, nós preparamos nosso espírito para receber as revelações que Ele vai nos dar. Quem chega com cara de limão azedo, volta com cara de limão azedo, não vai mudar, pessoal. Você pode vir aqui com o maior problema. Você tem que demonstrar confiança no Senhor para poder Ele abençoar você. E ficar atento ao que a palavra vai falar, porque aí você pega as revelações e passa a ser um vencedor. Aí ele diz no versículo, ainda no versículo 1, cantai a Deus com voz de triunfo e não com voz de derrotado. Vai cantar a Deus? Canta com voz de triunfo. E se eu cantar com voz de derrotado? É melhor então não cantar. Ele diz que nós temos que ser quente ou frio, morno e vai vomitar da boca. Então, ou você não faz nada para Deus, então quando for fazer, faça bem feito, servindo a Ele, porque quando você pede a bênção, Ele vai fazer coisa perfeita para você. Você recebe na mesma moeda que você dá. Se você é fechado para Deus, Ele vai se fechar para você. Não adianta, vai ficar batendo em pedra que não quer ouvir. Se você quer aprender, Deus, eu não conheço o Senhor, eu preciso de um sinal do Senhor, espere que Ele vai dar o sinal, mas seja sincero com Ele. Versículo 2, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei sobre toda a terra, é poderosíssimo e rei sobre toda a terra. Não há um lugar do mundo que Deus não seja Senhor, um lugar do universo. Um problema é que Ele não seja Senhor. O seu problema para Ele é nada, é menos do que um peteleco com o dedo menorzinho que o mindinho, você faz assim e joga fora. Você não faz com uma coisa grande, mas Deus é tão grande que pode ser o pior câncer e tem capacidade de lhe curar no abrir e fechar de olhos. Pode ser o que for que Ele tem essa capacidade. Diz a Bíblia que quando tivermos já no céu, a igreja for arrebatada, virão as tribulações, e vai ter um tempo de tal tribulação que os homens vão pedir que as montanhas caiam sobre eles, porque não aguentam mais, e não vai acontecer isso. O homem vai ficar um acidentado no asfalto lá, mas feio, todo arrebentado, e não chega a morte para ele. A morte vai ser tirada, a pessoa vai esperar, vai ver o que é sofrimento. Para muita gente a morte até é evitar o sofrimento. Está sofrendo muito, Deus tira, não vai se converter mesmo, Deus sabe tudo, mas aí tem prioridade da pessoa e tira, mas naquele dia não vai tirar, ainda que ela deseje que a montanha caia sobre ela. Ele é tremendo e rei grande, não tem como Ele não poder lhe abençoar sobre toda a terra. Eu tenho notado que as pessoas são acanhadas. Tem reunião que eu digo assim, eu não quero ninguém pegando testemunho, só quero contar. Só de dor dá 70. O dia que eu falo assim, quem recebeu a cura de uma dor, mesma multidão, tem 4, 5, mas se a gente inverte, não, é só para mostrar, aí a pessoa levanta a mão, porque tem vergonha de Jesus, tem vergonha que o colega da empresa veja que ele está na igreja, a não ser que a pessoa seja, quando eu comecei a gravar as coisas pela televisão, ainda era aqui na Praça Júlio de Mesquita, o culto, aí chegou um cidadão, quando ele viu o câmbio, chegou assim, vai filmar o culto? Aí o obreiro vai, e eu não posso, eu sou procurado. Tchau. Então fica lá atrás, lá não ser um caso desse, quer dizer, se me vir aqui vai me localizar, mas ora a Deus, que Deus resolve esse problema também. Então vamos aqui, Ele nos submeterá aos povos, isso nós já vimos no culto anterior. Que povos são esses? Os demônios. Irmãos, quem é de Jesus, os demônios submetem, não tem um que aguenta a pessoa que é de Jesus. Pode escrever isso, que isso é plena verdade. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. As nações, o que? Os agrupamentos de demônios, não é nação humana não. Nós temos autoridade sobre todos. Você já deve ter observado, quando cai um avião, pelo mundo todo cai vários.
ou cai lá longe, também cai pelo nosso lado aqui também. Aí passa meses sem nada, sem acidente, dá um incêndio violento, dá no outro local também. Essas nações de demônios estão em toda parte, elas fazem o que querem, mas não quando nós estamos presentes. Ao ouvirmos que está vindo uma praga, devemos nos levantar, amarrar o mal e impedir que ele entre e ajudar o povo. E só se ajuda com a palavra da fé. A única coisa que faz Deus fazer maravilha é a pregação da fé. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Aceitou Jesus, aquilo que era o seu guia de cabeça, que estava destruindo você, passa-se agora um capacho seu. Você, a autoridade, não é para você ficar pisando, estou pisando você, não, isso tudo é simbólico. Você tem autoridade para mandar embora, paralisar, exigir a sair do mal, e o mal vai bater em retirada. Outro versículo bonito: escolherá para nós a nossa herança. Ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para todos. E Ele escolhe a nossa herança, primeiro a nossa missão. E a gente vai fazer porque Ele já pôs em nós aquelas habilidades. Nós já nascemos com dons, com habilidades, com condições de cumprir o plano dEle. Então Ele olha, um é para ser músico, outro é para cantar, outro é para ouvir e gostar de ouvir. Não quero tocar, não quero cantar, eu gosto de ouvir. O outro é para fazer o instrumento. Cada um tem o seu dom. E Ele escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. A nossa herança é a glória de Jacó, a quem Ele amou, porque foi fiel a Ele em todos os sentidos. E assim Deus vai nos abençoar para a glória de Deus. Amém. Vamos agora para Romanos capítulo 9. Eu falei isso de semana passada, mas eu olhando o texto depois, eu falei assim, não, eu tenho que falar de novo, versículo por versículo. Porque a história você já conhece, mas as promessas você tem que conhecer do que vai acontecer. Nós sabemos que morremos em Adão, isso já pregamos bastante. E Jesus veio, quando Ele foi na cruz, nós estávamos com Ele na cruz, para morrer com Ele. Deus colocou lá, mas eu não tinha nascido, nem eu, foi 2000 anos atrás, mas Deus sabe até o último momento aqui no mundo quem vai nascer. Vai ter um dia que vai parar tudo, aí acabou a coisa. Mas Ele sabe, então, e quem nasce nesse mundo, mesmo sendo filho de salvos, é perdido, por causa do pecado de Adão. Aí, quando a pessoa tem a idade, ela tem que aceitar Jesus. Aceitar o que é? Aceitar que ela esteve na cruz com Jesus, Ele carregou o pecado dela, e depois Ele morreu, foi ao inferno, nós estávamos lá com Ele, Ele venceu o diabo por nós não sabemos de nada que não vimos, mas a Bíblia diz isso. E depois nós ressuscitamos com Jesus. Aí é que está o X da questão. Você tem que entender que se Jesus não tivesse ressuscitado, você não seria salvo. A nossa fé seria vã. Porque Ele tinha que ressuscitar, e nós ressuscitamos com Ele. Se nós ressuscitamos com Ele, então nós estamos mortos para o pecado, não tem mais pecado sobre a nossa vida. Agora, e se pecarmos? Vamos a Ele e confessamos, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui no versículo, capítulo 6, versículo 9, foi o último que eu falei ontem, diz assim, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Ele ressuscitou dos mortos. Fisicamente, Ele só morreu uma vez porque Ele se encarnou. Ele é espírito com o Pai. Mas quando Ele voltou para o céu, Ele voltou com o corpo glorificado. É o mesmo Jesus, a palavra de Deus, que está assentado à direita dEle, cuja missão hoje é governar todos que aceitam Ele como Salvador e governar o mundo também. Ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então Ele foi e se assentou lá. Onde é que nós estamos? Assentados em Cristo. Nós estamos do lado dEle. Isso é que você tem que entender. Se eu estou sendo atacado por um mal, você está, o que devemos fazer? Voltar à palavra, porque nós temos direitos em Cristo e deveres.
É dever nosso usar o nome dele, como era dever dele usar a autoridade que o Pai tinha dado a ele e mandar o demônio sair das pessoas, mandar a doença ir embora. E ele fez isso como mestre dos mestres e disse: eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Aí diz assim: havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele. Morte é a natureza de Satanás. E sobre nós também. Você está sendo tentado por uma coisa. Depois você lê lá Isaías 59, versículos 5, 6 e 7. Todo o capítulo é bom. Que fala sobre chocar ovos de basilisco. Pecado que entra na pessoa e domina a pessoa. E a pessoa passa a ser um escravo de Satanás. E já não tem mais alegria na vida. Mas espera aí. Ele sentou lá para quê? Para reinar. Aqui no capítulo 5, que é o capítulo anterior a esse, versículo 17, diz assim. Capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida, não após a morte, por um só Jesus Cristo. Então, você é de Jesus, você tem que reinar. Mas missionário, eu não sei nada. Claro, você vem na igreja de vez em quando, você não busca Deus, você não abre a Bíblia todo dia, você não abre o coração para Deus. Essa noite era 2 horas, eu acordei, aí fui, me arrumei, penteei o cabelo, troquei de roupa, dobrei o joelho e fui falar com Deus. Depois que eu estava bem, já voltei para dormir mais um pouco. E Deus dá o que a gente precisa. Agora eu procuro dormir mais cedo, porque senão, qualquer coisa aí, depois não tinha condição de pregar. Eu fui dormir às 9h30 da noite. Deitei, apaguei e 2 horas acordei. Fiz o que eu tinha que fazer, dobrei o joelho, falei com Deus, me preparei, estou aqui. Mas tem gente que não quer nem saber, você está pregando, ele não está aqui, está conversando, às vezes você vai ali fora enquanto a pessoa conversando, essa pessoa está voltando ao mundanismo, não há força de Deus nela, aceita para fazê-la buscar Deus, tem que buscar. Aí nós temos que reinar em vida, por um só. Não é outra coisa, Jesus Cristo. Você reina em qualquer setor da vida por Jesus Cristo. Quando você entende a palavra de Deus e pede aquela palavra, você pode ter certeza, Deus deu, aquela palavra resolve tudo. E na hora exata que você precisa, ela entra em ação. Voltando aqui ao 9, então agora. A morte não terá domínio sobre ele. Mas sobre mim tem não, está amarrado. Eu estou em Cristo. Eu fui crucificado com ele. Ele morreu. Eu fui ao inferno com ele. Ele foi em meu lugar. Então eu creio que eu fui lá. Você tem que crer. Senão você ainda tem que vencer o diabo. Você não vai vencer nunca. Jesus já venceu por nós. Eu fui com ele. Quem diz é a Bíblia, não estou falando de mim, não. Esse capítulo 6 aqui explica isso desde o princípio. É que já vi vários versículos, talvez você não viu nenhum. Depois você lê em casa. Aí ele ressuscitou, ressuscitei com ele. E ele foi e se assentou à direita do Deus Pai. Onde está esse missionário? Espera um pouquinho, que eu acho que é Efésios 2,6. Eu digo para você já que você está sentado em Cristo. Mas deixa eu ver se é esse aqui. 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, o que você quer de Deus agora? Assuma a sua parte. Agora você tem que se vencer a carne que é manhosa, que não quer, é preguiçosa. Um dia eu vi um vídeo da Índia, a mulher falando: você está com glicemia alta? Pare de tomar insulina. Ela falando: não estou falando para você fazer isso não. Come okra. Ela falando em inglês, okra é quiabo. Aí eu falei para uma pessoa, e a pessoa, missionário, graças a Deus, minha glicemia caiu assim. Quanto é que está hoje? Tem dia que é 92, 78, depende de que come. Eu falei: que coisa bonita. Quer dizer, vê a revelação, e quando eu vi, essa mulher está falando a verdade, pelo jeito dela falar. Então eu vou ensinar para todo mundo comprar okra, que é quiabo.
vai à feira e compra. Como que é? Aí uma pessoa assim, não, mas ele é babento, né? Então fica com a insulina todo dia aqui, que é melhor. E que não resolve o problema. Coitada, você tem que aprender a gostar das coisas. Tem um que isso aqui não é marido, você está escolhendo, não. Isso aqui é remédio que Deus fez. Marido, você escolhe o jeito que você gosta. Você é lourinho, você é moreninho, você é negro, você é amarelo. Isso é problema seu, você é baixo ou alto. Mas tem que comer. Mas não. Vamos continuar aqui que é melhor. Voltando aqui agora é o versículo 10, pessoal, que é o de hoje. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E nós, uma vez morremos para o pecado quando aceitamos Jesus. Eu tinha 6 anos. Quantas vezes eu reafirmei, Deus, eu não quero me perder, o Senhor me perdoa. Mocidade, você sabe como é que são as coisas, igual a sua também. Eu falei, eu quero viver para o Senhor. Aí tal. Uma vez ele morreu, não tem que morrer mais. Mas quanto a viver, vive para Deus. E eu, a mesma coisa, e você a mesma coisa. Pare de ficar comendo da mão dos outros. Começa a ler a Bíblia e entender. Lê primeiro os evangelhos, depois os salmos, aí vai para as cartas doutrinárias de Paulo, que você vai ver como você vai crescer na fé, e vem para a igreja, porque a Bíblia diz, não abandonemos a nossa congregação, conforme é costume de muitos, até que bate a porta, você fica desesperado, dá um show às vezes, de prova que você não crê em Deus. Você tem que dar um show que você crê em Deus, que você ora e Deus responde, seja a coisa que for. Não deixe filho, filha, não deixe tio, tia, ninguém dirigir a sua vida. Deixe o Espírito de Deus dentro da palavra. Aqui você se transforma completamente e Deus vai fazer a vitória na sua vida. Amém? Agora nós vamos orar. Quem quer a minha oração, fica de pé, que eu quero clamar a Deus por você, para que você possa ser abençoado. E aqui, essa reunião nós fazemos convidando os empresários a virem, é a primeira de domingo, para poder melhorar a vida financeira dele. Mas se melhora do empresário, também melhora do empregado e também do desempregado. Amigo, ter tempo de mudança, nós temos que nos adaptar às mudanças dentro da palavra de Deus, para nós sermos vitoriosos. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, estou chegando diante de Ti acompanhado do Teu rebanho. São ovelhas do Teu pastoreio, que o Senhor confiou a nós, pastores, para educar na palavra, para libertar no nome de Jesus Cristo e para preparar para viver contigo por toda a eternidade. Meu Deus, agora eu entro em oração e eles estão orando. Uns estão orando muito friamente, Pai. Ensina eles a falar direito, a falar com autoridade, a entrar diante de Ti com ousadia, como diz a Tua palavra, não com falta de educação, mas com ousadia. Pai, eu vou resolver o meu problema não é maior do que Tu. Aí a pessoa, meu Deus, ouviu a Tua palavra, aprendeu, ela cita o que aprendeu, ela está dando a dar passos grandes, ela está começando a se assumir diante de Ti, e o Senhor está começando a abençoá-la. Deus, olha pelo mundo afora, quantos milhões de pessoas me assistem agora, gente que tem outra religião, mas eu não prego contra nem a favor de religião, Senhor. Eu tento imitar o Senhor Jesus, que nunca falou mal de quem quer que seja, mas mostrou para todos o caminho da cura, da prosperidade, de um lar bem sucedido, e as pessoas acreditavam nele e na hora eram curadas. Oh meu Deus, basta alguém ler a Bíblia, os evangelhos, vai ver que ele ali tem exemplo de todo tipo de sofrimento que existe na humanidade, e ele sarou a de todos os males. Tu és o mesmo, Tu estás desejoso de operar. Os Teus anjos, ó Deus, têm olhado para o povo e dizem, mas por que essa pessoa não crê? Mas estão crendo, Pai, agora estão orando, e agora vão se assumir, e eu agora entro diante de Ti para abençoar a todos, e paraliso toda a obra do diabo nessas vidas, e digo a esse espírito maligno, você vai sair dessa pessoa agora, você vai bater em retirada, você vai desaparecer, não pode ficar
ficar de jeito algum. Eu estou lhe ordenando agora, espírito maligno, em nome de Jesus de Nazaré, começa a soltar agora, começa a desaparecer. Você que está na perna dessa pessoa, ela sente umas coisas esquisitas, ó Pai, dói aqui, dói ali, o dedo do pé fica frio, fica dormente, fica insensível. Pai, eu estou mandando esse espírito de diabetes sair. O propósito dele é matar, roubar e destruir, mas eu estou mandando ele embora agora. Essa solidão que está acabando com essa pessoa, não, Deus, ela está deixando o diabo usar a situação dela presente para ficar nessa situação, mas nós amarramos esse espírito de tristeza, esse espírito de depressão, e mandamos que saia agora e vá embora. Você não tem o domínio sobre essa pessoa. Ora agora, meu irmão, o problema é você diante de Deus agora contra o diabo. Eu só estou lhe ajudando, é a você que eu estou abençoando, você que está em qualquer lugar do mundo agora. Receba a bênção de Deus nessa hora, receba o toque das mãos divinas, receba agora o poder de Deus operando dentro das suas veias, nos seus nervos, nos seus músculos, nos seus ossos, nas cartilagens, vai recebendo agora nas suas glândulas que produzem os hormônios e que não estão produzindo direito, pois eu mando agora esse entupimento nas glândulas desaparecer, em nome de Jesus. Eu toco em nome de Cristo no seu corpo agora, para você ser curado, liberto, abençoado. Vai embora a tristeza, vai embora a depressão, vai embora a doença, saia, saia, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu declaro que quem orou comigo agora está curado e liberto para a tua glória. E você diz: eu creio. Obrigado para nós as orientações seguras para recebermos bênção. Não podemos ter preconceito nenhum com o que ele fala, porque ele só fala a verdade. Ele é a verdade. Ele diz aqui no Salmo 47, aplaudi com as mãos todos os povos. Você aplaude com a mão quando você está alegre com a pessoa. Chegou o campeão, chegou um familiar que estava longe, é uma criancinha que está fazendo aniversário, você chega ali, aplaude, brinca com ele, com a criancinha, né? E você fica ali feliz e faz ela feliz e todo mundo feliz. Já pensou, você chega no aniversário, todo mundo alegre. Parabéns, tá? Segundo aninho, né? Você vai ter muito problema na vida, caramba. Eles vão até te expulsar da casa lá. Para de ser urubu, vem trazer boa notícia para nós. Então já mostra desde o início que nós estamos aqui para aplaudir o Senhor. E ele fala mais assim: cantai a Deus com voz de triunfo, não com voz de derrotado. Quando você cantar, cante, abre o seu peito, cante, porque as canções alegres fazem bem para você, para mim, para todo mundo. Canção de velório não dá certo na igreja, pessoal. Uma vez, já falei disso aqui há poucos dias, o nosso amigo que era o governador Neemias, quando o rei Artaxerxes permitiu que voltassem para Israel, depois de 70 anos de cativeiro, os Medo-Persas venceram os babilônicos. E uma das primeiras obras, pode voltar e reconstruir a cidade. O dia que foi a inauguração, tudo ali direitinho, a muralha pronta, Esdras era o escriba, o sacerdote estava ali, e também outras pessoas representando a família, fizeram uma festa grande. Foram ler na Bíblia, desde 6 horas da manhã, falando, e o povo chorando. Para com esse negócio de choros, escreva, hoje é dia de alegria. Você veio aqui para se ver a Deus com alegria. A sua oração tem que ser positiva e não negativa. Não tem que contar toda a história para Deus do seu sofrimento. Tem que contar para Deus que você crê que Jesus o substituiu, levou as suas doenças, suas dores, suas transgressões, suas iniquidades, que você
você o aceita, que você não tem nada a ver com pecado. E se tropeçou, confessa, mas eu tropecei, Deus, me perdoa, eu estou aqui para servir o Senhor com alegria e com canto. Aí diz assim: cantai a Deus voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele é rei grande, não tem ninguém que chega perto dele. Ele é o único que pode curar toda doença, resolver qualquer problema. Fora dele não tem autoridade nenhuma. A autoridade está nele quando ele delega, como delegou a Jesus, todo o poder nos céus e na terra, ao Espírito Santo, que é o substituto de Jesus, hoje, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e que veio para nos ensinar tudo que está escrito. Então, e aos anjos que ele manda com a missão, eles vão e fazem a obra. Então você tem que cantar ao Senhor, porque o Senhor Altíssimo com voz de triunfo, é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos, demônios, e porá as nações debaixo de nossos pés. São nações de demônios no mundo espiritual que estão sob os nossos pés. Estarão para sempre? Não, vai ser jogado todas essas nações no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, quem nega que Deus existe, quem não aceita que Jesus fez por ele, tão fácil, mas tem gente que não aceita, é um orgulhoso de pai e mãe. Não quero saber de Jesus, eu não preciso dele. Vai para o lago de fogo e enxofre conviver com esses espíritos. Lá é um abismo sem fundo que nunca encontra o fundo. Daqui a trilhões vezes trilhões de anos a pessoa ainda está caindo, nunca voltará à superfície. Quando os que forem para o céu com Jesus, ele virá arrebatar a igreja, nunca vão sofrer, estarão sempre para sempre com o Senhor. É assim que nós devemos nos ver diante do espelho eterno. Onde está esse espelho eterno? A palavra de Deus. O que ela fala está refletindo o que você será. E tomara que você só pegue as coisas boas, porque ela fala também desse lago de fogo e enxofre que serão com aqueles que não se converteram, colocados lá. Versículo 4 agora. Escolherá para nós a nossa herança. Ele olha, sabe os dons, habilidades que deu a nós, e ele próprio vai escolher a nossa herança que receberemos. A glória de Jacó, a quem amou. Nós somos a glória de Jacó que Deus amou. Vai dar para nós essa herança, nós desfrutaremos para sempre. E vamos mostrar que esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que são nossos patriarcas, eles são dos hebreus pelo sangue e nós pela fé. Abraão é nosso pai pela fé. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus sem saber para onde ia, há 4.000 anos, pegou a sua jovem senhora, seu pai, que morreu durante a caminhada lá na Síria, eles pararam lá numa cidade e ele morreu. Depois continuaram, ele tinha 75 anos quando saiu de Arã, a cidade de Ararã, e foi para Canaã, e ali esteve com Deus. Aos 100 anos ele foi pai, 25 anos depois, e a mulher dele era uma jovem senhora que só tinha 89, diante de Deus. Parto normal, amamentação normal, que quando Deus faz a obra, Deus faz. Eles então conseguiram bênçãos para nós, e Jesus veio e conseguiu o resto de bênção. Então nós somos os filhos de Deus, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, a glória de Jacó. Aí diz aqui, e que mais que aqui? Deus subiu com júbilo. Já foi profetizado pelo autor desse salmo, como Jesus iria subir com júbilo. O Senhor subiu ao som da trombeta. Aí diz assim: cantai louvores a Deus. Cantai louvores, sempre. Cante a Deus, não sobre Deus. Tem pessoa que faz uma força para dizer que ele canta bem. Não, deixa cantar. É bem desafinado, mostra que é desafinado, mas cante louvores a Deus. Ele aceita você como ele fez. Agora, se você orar, ele pode ir afinando você também. Já que você quer, ele é pai, daqui a um dia você está cantando bem também, em nome de Jesus. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, a Jesus, meu irmão. Cantai louvores, ele é o rei dos reis, é o nosso rei, que nos chamou para uma grande vitória. Aí diz assim: pois Deus é o rei de toda a terra. Não tem como, Jesus é Deus. Mas missionário, quando ele passou a ser Deus? João 1 diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Acabou, já sempre foi.
Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo. E Ele então, cantai, Ele é o rei dos reis, pois Deus é o rei de sobre toda a terra. Cantai louvores com inteligência, louvores que falam. Você sabe que há muitos anos te contou um caso. Essa pessoa já não deve estar mais na terra, se estiver assistindo, vai ficar triste. Eu estou falando de 75. Nós tínhamos um trabalho em Jacarepaguá, no Rio. Estava começando esse trabalho de fé, foi tudo lá que começou. Era num cinema chamado Marajó. E à noite nós arranjamos um lugarzinho assim, atrás de um aviário, mas de frente para a rua, e ele deixou a gente fazer reunião lá. E nós fazíamos reuniões lá. Aí chegou um cidadão, deixa eu contar para você ver como é que existe, e falou para o pastor: deixa eu cantar, que o seu pessoal está cantando tudo fora do ritmo, da melodia, da harmonia, eu vou ensinar a cantar direitinho. E o irmão deixou o microfone. Ele disse: pessoal, nós vamos cantar o hino, mas dentro da nota, tá? Então vamos cantar assim, todo mundo. Aí, em vez de cantar o hino, ele ficou, acho que ele esqueceu, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sol. Eu cheguei com o Coutinho, quando o Coutinho viu, pegou o microfone: para, isso aqui já está demais, vamos cantar agora. E meio desafinado, mas todo mundo cantou. Está pela fé, está sim pela fé. O inimigo está debaixo. Aí foi coisa de Deus abençoar, mas o coitado cantando lá dentro da pauta musical que ele falou. Ele esqueceu, mas não quis dizer, eu esqueci a letra. E foi cantando essas coisas. Mas nós temos que cantar o quê? Com inteligência. Isso aqui, irmãos, a gente tem que aprender. Não dá, se a reunião é de cura, para cantar um hino de adoração só. Pode começar com adoração, mas tem que cantar de fé. Se a reunião é uma reunião para bater com o Espírito Santo, não precisa mandar demônio sair, não. Você está cantando ali, está isso aqui, não adianta, Satanás, não adianta, o meu Jesus já me libertou. A gente tem que cantar com inteligência, cantar algo que vai fazer a nossa alma crescer diante de Deus. Você está dentro do seu quarto orando. Você não precisa ficar cantando isso para demônio ali. Deus, eu quero te louvar, seu nome é Jesus. Aí você canta: seu nome é Jesus. Oh Pai, me ajuda mais. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Aí você canta outros parecido com isso, entendeu? Você está buscando a presença de Deus. Quando você sente, aí que você vai orar sério. Aí que você vai ser abençoado. E Deus vai abençoar. Mas se eu for desafinado, Deus não está perguntando. Ele conhece você antes de você ser criado. Quando Ele fez o planejamento lá, também não pode deixar todo mundo afinado, né? Esse aqui, para ser afinado, vai ter que me pedir aqui. Quer dizer, já planejou tudo direitinho. E nós viemos desse jeito. Já pensou se fosse todo mundo afinado? Eu queria nem saber. Cada um de nós sabe cantar igual o outro, e daí? Deus faz as diferenças. Por isso tem um mais alto, um mais baixo, um magrinho, outro gordinho. Tem um que fala assim, outro fala de outro jeito. E todo mundo é bonito, porque o Pai considera todos os filhos bonitos. Amém? Se o diabo disser que você não é bonito, você sabe, porque você não me viu ainda. Se você me olhar como Deus, com Deus aqui dentro, aí o diabo sai correndo. Você vê que eu sou a pessoa mais linda da terra. E sou igual aos meus irmãos, não tem diferença alguma. Quando ele foi à cruz, nós estávamos com ele lá. Deus colocou a gente, colocou toda a humanidade. Se o mundo ainda durar mais 1000 anos, quem nascer até o último dia, já estava lá em Jesus. Então, o que é preciso da pessoa para ser salva, ser curada e tudo? Acreditar que ela esteve em Jesus, que Ele sofreu em lugar dela, ela não precisa sofrer. É isso que você tem que pegar, esse ensinamento que Deus vai fazer a obra em você. Aí, quando Jesus morreu, diz a Bíblia, nós morremos com Ele, estamos nele. Aí ele foi sepultado, desceu ao inferno. Nós estávamos nele lá no inferno, quando ele lutou com o diabo, venceu e tomou a autoridade do diabo, com a qual nos oprimiria hoje. E oprime a humanidade, mas nós estamos livres. Você tem que crescer, isso aqui é um ambiente da fé. Isso aqui não leva medicina, que é muito bom,
mas também tem um limite para a medicina. Isso aqui não é encantamento, que não tem nada com encantamento, isso é fé pura na palavra de Deus. Aí Jesus venceu o diabo, nós vencemos com ele. Quer dizer, somos vitoriosos sobre o diabo. Ele é que fez a obra, mas nós estávamos nele. Aí ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, tudo está aqui no capítulo 6. Ressuscitado com Cristo, ele já não morre mais, nem nós morreremos a morte espiritual. Fisicamente, um dia não vamos passar pela morte. Agora, para o salvo, não tem que ter medo nenhum. Você está aqui com Jesus, segundo seguinte, já está nos braços dele, na eternidade, de onde você nunca vai sair do mundo da perfeição. Quem não aceita, vai direto para o lago de fogo e enxofre, nunca sairá também. Aí diz aqui o versículo de número 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aqui nós terminamos o último culto. Quer dizer, Jesus morreu uma vez para o pecado, não morre mais, mas vive para Deus. Nós estamos com Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, ainda tem mais. Diz Efésios 2,6, que quando Ele foi ao céu, Ele se assentou à direita do Pai, e nós fomos assentados nele. Pega essa palavra. Ora, o que significa? Ele foi colocado no poder de Deus para dirigir o universo. Ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós estamos assentados nele, havendo necessidade, e haverá, e para você talvez está vendo necessidade urgente de você ter esse poder, você aprendendo, servindo a Cristo, você vai usar o poder e vai mandar embora. As bênçãos não são mágicas, ela vem para a pessoa que entende, seja ela analfabeta, ou seja uma pessoa muito estudada, doutora numa situação, não só que fez o curso superior, mas que fez mestrado, doutorado, livre docência, é uma pessoa super capacitada intelectualmente. É a mesma coisa daquele que o intelecto dele não foi treinado, ainda é coisa simples, mas ele tem toda a autoridade como do outro. Aí você pode usar, e sabendo que você agora vive para Deus. Eu vivo para Deus para fazer o quê, missionário? Volta uma página aí no capítulo 5, versículo 17. E não foi assim o dom como a ofensa. Está falando da ofensa que foi o pecado de Adão. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. De muitas ofensas caiu sobre tudo sobre ele. Para quê? Para a justificação. O que é justificação? É quando o juiz declara que essa pessoa está inocentada da culpa do seu erro, que atribui a ela. Provou nos autos que ela não teve culpa, então você está justificada, inocentada. Mas eu tive culpa, missionário. Eu que adulterei, eu que fiz isso, fiz aquilo outro ali. Mas se você se acertou, você está inocentado em Jesus, que Ele pagou o preço. Você estava lá exatamente antes de nascer, nós todos estávamos lá para que Ele pagasse o preço. Olha o prejuízo que alguém que inventou aí, que Deus não existe, e outros bobinhos acreditaram, que prejuízo deu a essas pessoas, porque as pessoas não vão usufruir disso aqui na vida, e nem pela eternidade, porque não aceitaram, e Deus é um Deus de justiça. A pessoa tem que confessar com a sua boca que aceitou Jesus, que Jesus agora é o seu Senhor, ela nunca mais morrerá, graças a Deus por isso. Aí diz aqui o versículo, nós estamos agora voltando, ainda fala assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, a natureza do diabo, pelo pecado de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça, olha bem, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só. Jesus, em vida, irmão, não é depois da morte, é agora. Você tem que colocar em você, eu vou me acertar com Deus, porque eu quero reinar em vida. Agora, isso não é uma mágica, você ainda está com a mente toda poluída, com coisa, já dá, missionário.
Dá sim para mandar um mal embora, mas para você ser um que reina, que quando o mal vier eu não te aceito, vai embora, aqui não tem lugar para você. Pronto, acabou a coisa. Você tem que reinar em vida, com esclarecimento da Bíblia Sagrada. Voltando aqui ao versículo 11, ao 10, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Quem mandou isso? O Espírito Santo através de Paulo. Eu tenho que me considerar. Se eu não me considero, eu vou voltar ao pecado. Eu vou fazer coisa errada. Você vai voltar também. Vai se perder à toa. Não, eu me considero morto, porque eu morri em Jesus, estava com Ele na cruz, morri nele, fui sepultado com Ele, Ele venceu o diabo, eu venci com Ele o diabo, Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, e ainda mais, Ele se assentou direito do Pai, e eu fui assentado nele, lá, para o quê? Para reinar. Então reinarão em vida, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais que recebe a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida, não é depois da morte, é agora, por um só Jesus Cristo. Na hora que você entende isso, meu irmão, as coisas ficam fáceis. Não dá para achar que o Evangelho é uma coisa desorganizada, não. É a doutrina mais organizada que existe no mundo, porque foi organizada por Deus, e mais fácil. Qualquer pessoa que entende um pouquinho, entende isso, e Deus cura em nome de Jesus, e aí vai ser a sua vitória. Também, assim também vós considerável como mortos para o pecado, tem que se considerar, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, as campanhas têm sido muito abençoadas, você vai ver o que aconteceu na Bahia, já começamos a mostrar, e assim por toda parte onde temos ido, temos visto a mão de Deus operar maravilhas, e hoje haveremos de ver aqui também. Tenho certeza que quando esse culto terminar, você vai sair daqui com mais informações importantes da palavra de Deus, que constrói a fé dentro de nós, que faz a nossa fé aumentar, e você poderá já sair com a sua bênção, e depois conta para nós o que aconteceu, porque o nosso Jesus não falha, nunca falhou. Esses dias eu estou começando, e hoje é o último culto do Salmo 47, há pessoas que são contra bater palma na igreja. Não, igreja não é lugar disso. Tá bom, fazer barulho humano não, mas fazer barulho santo é. O Salmo 147 responde a essas pessoas. Começa assim: aplaudir com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Tem gente que quase não solta a voz. Não, eu sou desafinado. Ele não está dizendo só os afinados, não. Todos nós temos que cantar de todo o coração, de toda a nossa alma, e aplaudir com as mãos. Aplaudimos uma criancinha quando estava aniversário, ei, todo mundo ali, quer dizer, aplaudimos autoridades quando chega no lugar. Por que não aplaudir o Rei dos Reis? Na casa dele, onde ele manda e faz maravilhas, como você vai ver que aconteceu lá em Salvador, muitas coisas super importantes. O versículo 2 aqui, eu estou fazendo retrospectiva para terminar, só faltam 2 versículos. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Quando pensar em Deus, pensa num que é tremendo, que só faz maravilhas, e é Rei grande, não tem outra palavra para Ele. Ele é grande em todos os sentidos, e Ele pode ser grande na sua vida também. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo do nosso pé. Aqui está falando dos demônios, as nações malignas que existem por toda parte. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Segundo o seguinte, aprendendo isso, você pode ter certeza que os inimigos já estão debaixo dos seus pés. Versículo 4, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Então a nossa herança é a glória de Jacó, que você tem que experimentar. Nós temos 3 patriarcas na Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó, que é o patriarca dos hebreus, mas de todo aquele que crê em Jesus.
A glória de Jacó é essa. Deus quer dar para você uma herança grande por toda a eternidade, através do entendimento que você consegue aqui. A única coisa que vai nos acompanhar pela eternidade, você pode ser uma pessoa que fez a melhor faculdade do mundo, fez lá mestrado, doutorado, livro de docência, ensina lá, mas se você morrer agora, tudo apaga. Mas o que você aprende na faculdade do Espírito Santo nunca vai lhe abandonar. Jesus falou: trabalhai pela comida que não perece. Essa aí não vai perecer, vai continuar com você sempre. E que mais aqui? Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, falando de Jesus. Agora o 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Repete: cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. E o 7 agora: pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, louvores com sabedoria. Versículo 8: Deus reina sobre as nações. Isso aqui não é mentira. Preste atenção. O apóstolo Paulo disse em Atenas que em Deus nós somos, existimos e nos movemos. Tudo está em Deus. Todas as nações. A pessoa que faz um pecado está fazendo em Deus. Como é que ela vai dizer que não fez? Ele conhece até o pensamento dela. Você está sofrendo, mas você está em Deus. Por que você não para de sofrer? Ô missionário, mas se eu tiver com um problema sério de depressão, porque você não está sendo um cristão. Você talvez ensine os outros, mas não ensina a si mesmo. Irmãos, a palavra de Deus lhe levanta, faz você dar um basta. Se você deixar, vai aumentando, vai aumentando. Começa com uma tentação, depois vem uma opressão, depois vem uma possessão. E você não sai são desse meio, não. Você tem que sair são de qualquer coisa. Não, eu sou de Cristo, eu não me dobro diante de ninguém. Eu vou me levantar agora. Essa depressão, essa obsessão e por aí afora vai desaparecer da minha vida em nome de Jesus. Agora, já estamos terminando essa parte aqui agora. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, nada de pecado. Primeiro confessa a Deus, porque o trono dele é da santidade dele. Santidade, santidade, santidade. Nós somos aqueles reis que Deus espera que nós sejamos, porque ele é rei dos reis. Não está dizendo de alguns reis do mundo, não. Está dizendo de nós. Cada um de nós deve ser um rei soberano sobre tudo que lhe pertence. Versículo 9: os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus Altíssimo. Que bonita essa aqui, né? Os príncipes dos povos se congregam dos povos para serem o povo do Deus Altíssimo. Porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado e ele reina. E ele vai fazer você reinar, que é a mensagem que eu estou dando daqui a pouquinho. Paulo dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas infelizmente o ensinamento religioso é para você ficar amarrado na cadeira do fracasso e da derrota a vida toda. Jesus veio e lhe libertou. Você tem que tomar uma decisão para você ser alguém amanhã. Do contrário, você vai continuar cada dia diminuindo mais e até sumir, desaparecer. Esses dias eu falei aqui de Romanos capítulo 6, mas é muita mensagem que o Paulo falou. Eu estou terminando agora versículo por versículo. E nós vamos para capítulo 6 e nós vamos ver agora o versículo 11. Resumindo o que nós aprendemos, que quando Jesus foi à cruz para morrer em nosso lugar, nós estamos nele, nós morremos com ele. Vai prestando atenção, espiritualmente. Nós já estamos mortos, estamos nele, mas ele morreu, morremos com ele. Ele então foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. O batismo significa tudo isso. Batismo não é por acaso, não, tem significado bíblico. Aí o Senhor Jesus venceu o diabo, nós vencemos o diabo nele, com ele, e hoje estamos libertos. É como se nós tivéssemos vencido pessoalmente.
A Bíblia fala que estávamos nele. Aí o Espírito Santo veio e vivificou a Jesus. A Bíblia diz que nós fomos vivificados juntamente. Aí Jesus ressuscitou. Diz a Escritura que nós ressuscitamos com ele. Tudo nele. E onde está ele agora? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E que diz a Bíblia Sagrada, Efésios 2,6, fala exatamente o que nós estamos agora fazendo. Você talvez nunca prestou atenção nessa palavra e você ora como se aqui não fosse verdade. 2,6, Gálatas, Efésios 2,6. Diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, preste atenção, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Acabou, irmão. Nós somos assentados em Jesus. O que significa ser assentado? Ele está à direita do Pai, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. E onde estamos nós? Assentados juntamente com ele, com todo o poder no céu e na terra. Agora nós temos que esquecer essas ideias religiosas que nos trouxeram, que não, nós somos uns míseros pecadores perdoados. Eu era menino, já revoltei contra isso. Na minha igreja passou uma onda, parecia bonita. A pessoa pergunta: o que você é, irmão? Eu sou um mísero pecador, salvo por Jesus Cristo. Eu falei assim: eu não vou falar isso. Eu fui um mísero pecador, mas eu não sou mais. Eu fui um mísero pecador, mas sou salvo por Jesus Cristo. Ou se assuma que você é ou não é. Sou curado pelas feridas de Jesus. Aí vê o demônio mais bobo do inferno, põe a enfermidade em você. Se Deus, eu não estou entendendo, o Senhor não me protegeu. Você acha que Deus é mentiroso? Ele protege de acordo com a sua fé. Você usa a sua fé e proíbe. Aqui não vai entrar coisa nenhuma. Nem entra. Mas nós falamos ao contrário. A gente já sai de casa pensando que vão nos assaltar, que vão roubar o nosso celular. E acontece. Não, em mim não vai colocar mão nenhuma. Nenhum mal me sucederá, a praga não me chegará à minha tenda. Está amarrado isso aqui. Começa a ser positivo. E nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para que ele fez? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Como é que ele vai mostrar se você é um fracasso, meu irmão? E consagre a Deus. Não, eu vou buscar Deus, eu quero ser de Deus, eu vou provar. Mas o diabo está fazendo tudo que quer na sua cabeça aí. Não, para com esse negócio. Em mim não vai fazer nada. Ele está debaixo dos meus pés, eu vou vencer. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Como é que ele vai mostrar? Do jeito que você está vivendo em Cristo? Não, você está vendo errado. Pela sua benignidade, esperança bondosa para conosco em Cristo Jesus. Acabou. Você é para ser vitorioso. Voltando a Romanos aqui agora, é muita matéria, a gente tem que correr até um pouquinho para chegar onde tem mais correr, aprendendo. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, Romanos 6, 11. Em Cristo Jesus nosso Senhor. É assim que você tem que considerar, porque o versículo 10 diz: pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Nós morremos com ele. Mas quanto a viver, vive para Deus. Uai, e por que nós não vamos viver para Deus? Você tem que ser ousado. A Bíblia diz que nós temos que entrar no santo do santo, o lugar santíssimo de Deus nos céus, com ousadia, não com falta de educação. Mas com ousadia, eu vim aqui para receber o que é meu, Deus. Eu não aceito isso. O Senhor vai me mostrar. Se você não tiver essas batalhas com Deus, como Jacó teve, você não vai ser aquele príncipe de Deus. Ele quer gente guerreira do lado dele. Davi não interessava quem via contra ele. Leia depois 1 Crônicas, capítulo 18, 17, ele faz uma oração, acertou tudo com Deus. No 18, ele venceu os filisteus, venceu os amonitas, os moabitas e tal. Foi até perto do atual Iraque, ele chegou até o rio Eufrates, tinha um rei lá valente, muito rico, cheio de escudo de ouro, pegou tudo para ele, irmão, fez uma destruição tremenda, nunca perdeu uma batalha. Por que Deus colocou isso? Para nós louvarmos Davi? Não, para nós aprendermos que nós somos o Davi de hoje que ele quer ver, uma pessoa segundo o seu coração. Aí diz aqui o versículo 11, assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 12,
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, significa desejos desenfreados. Tem cristão que deixa, põe a cabeça no travesseiro e fica pensando em coisa errada do passado. Não, mas é que dá uma pimentinha, né? Traz um demoninho para você. Isso aí é o basilisco que Isaías fala no capítulo 59. Leia depois, principalmente de 5 a 7 ali. E tem gente que está tomado por ele. Não quero saber dessa história. Seja o que for, eu vou vencer em nome de Jesus. Porque está escrito aqui na palavra. Mas não é só para você, é um assentimento mental, não. Eu vou vencer. Você tem que vencer. Ninguém vai tirar você da doença, da dor. Você vai se tirar, porque até com a ajuda nossa, se for necessário. Mas eu crendo na palavra, eu não vou aceitar isso. Toma a posição que você vai ver em nome do Senhor Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Acabou. Não obedeça. Seja uma pessoa de Deus. Fracasso não é para nós, vitória é para nós.